falar um pouco sobre o tema a ética e a eutanásia. A palavra eutanásia vem do grego e, em tradução simples, significa boa morte. Eutanásia é a prática de provocar a morte em um paciente com o objetivo de aliviar um sofrimento, seja causado por uma doença incurável ou dolorosa. Só que, ao se falar de eutanásia, surgem diversas perguntas, por exemplo, se a prática é certa ou não? E em relação à ética? A ética concorda com isso? Também entra em pontos como a liberdade, porque até que ponto é possível interferir na vida de alguém? Ou será que a gente tem a liberdade de decidir o momento em que a vida de alguém termina? Ou até o próprio paciente, será que ele é livre para escolher a eutanásia? Mas antes de responder algumas dessas perguntas, é preciso conhecer alguns argumentos contra e a favor da prática da eutanásia. Os argumentos a favor da eutanásia são que seria um caminho muito mais fácil para se evitar dor e sofrimento para esses pacientes em fase terminal, além também dessas pessoas terem o direito de escolha entre a própria vida e a morte, já que somente elas sabem pelo que passam e pelo que aguentam. Na concepção das pessoas contra a eutanásia, a vida é algo sagrado. Só Deus que nos deu a vida tem o direito de tirá-las. Não é justo tirar a vida de alguém mesmo que a pessoa deseje isso. Ao se formarem, médicos fazem o juramento de Hipócrates e ao praticar a eutanásia, eles estão quebrando esse juramento, que diz que eles têm que defender a vida até o final. Existiram casos de pessoas que estavam em fase terminal e devido à insistência dos médicos, eles se recuperaram. Se nesses casos tivessem acontecido a prática da eutanásia, os pacientes teriam perdido a vida sem necessidade. Quando um paciente está em uma fase crítica e pede para que o médico alivie sua dor, este deve lutar pela vida e não acabar com ela. Sempre há uma chance de recuperação. A morte não é uma solução, e sim uma consequência. O homem tem que aprender a lutar, persistir e não achar meios mais fáceis para poupar trabalho. Nem sempre o caminho mais curto é o mais correto. Não contra nenhuma religião a favor da eutanásia, pois seria uma violação contra suas morais e éticas, já que a maioria delas acreditam que apenas um ser superior poderia dar ou tirar a vida, além também de ser considerado pecado tirar a vida de alguém. Os politeístas também não concordam, pois há uma discussão muito grande sobre o infanticídio, a prática de tirar a vida de crianças que nasceram deficientes, praticada muito pelos indígenas. Mesmo não sendo considerada eutanásia, seria uma forma deles mostrarem-se a favor ao direito à vida. As três religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, se pronunciaram contra a eutanásia e a morte assistida. Nessas religiões, a vida é considerada sagrada, um dom confiado ao ser humano. Quem recusá-la ou cortá-la estaria fazendo uma grande ofensa a Deus, pois essas religiões acreditam na preservação da vida até o seu fim natural, procurando preservar uma dignidade ao adeus à vida. Um dos tópicos do início, sobre a ética aceitar ou não a prática da eutanásia. E não, a ética não aceita a eutanásia. Mas então, o que a ética aceita? Assim, existem mais dois conceitos relacionados ao tema, que são a distanásia e a ortotanásia. A distanásia são aqueles processos artificiais de ficar prolongando a vida do paciente de modo desnecessário e muitas vezes trazendo ainda mais sofrimento. Já a ortotanásia são aqueles cuidados paliativos com o paciente até o momento de sua morte, tentando trazer o maior conforto tanto para o paciente quanto para a sua família. Ou seja, a ortotanásia é um meio termo entre a eutanásia e a distanásia. Nem acelera a morte do paciente, nem fica prolongando de modo desnecessário. É o equilíbrio, e é justamente esse equilíbrio que eu aceito pela ética. Em relação à liberdade de poder ou não escolher a eutanásia. Assim, liberdade não é simplesmente, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou escolher o que eu quiser porque eu sou livre. Não, porque a gente é livre na mesma medida que é responsável. Liberdade é poder decidir perante a sua autonomia. Além disso, as opiniões e leis sobre a eutanásia variam de país para país, porque os nossos princípios e valores, que são adquiridos a partir da formação de consciência, estão diretamente ligados à cultura e ao tempo histórico. Ou seja, os princípios éticos vão se constituindo, mudando com o passar do tempo e em relação às diversas culturas existentes.